Oi, pessoal da equipe do Proa, tudo bem? Meu nome é Guilherme Peixoto Carvalho, tenho 19 anos, moro em Guaianazes, zona leste de São Paulo, e já frequentei o Senac Lapatito e a viagem até lá dura em torno de 1 hora e meia. Sobre os jogos, eu escolhi por fazer os dois, tanto por curiosidade quanto por desafio. O que eu mais gostei foi o Blockly, onde, tanto pela sua didática e me lembrou bastante o Scratch, um joguinho que eu tive na minha época do Fundamental, também de programação em blocos, mas enfim. A primeira fase que eu encontrei dificuldade no Blockly foi a fase 10 do labirinto. E eu me senti um pouco frustrado, não vou mentir, pois até lá as fases estavam bem fáceis, eu já possuo um mini conhecimento, sim, um conhecimento básico na área de programação, então me frustrei por não conseguir resolver aquilo, que teoricamente é um assunto básico, só que usado de uma forma complexa. Mas não tão complexa assim, mas enfim, não consegui resolver. E eu fiquei frustrado, e a forma que eu lidei com isso, para aliviar um pouco, foi segregar a fase por etapas. Então, ao invés de só pensar no objetivo final, eu pensava em cada passo que eu tinha que dar para chegar nesse objetivo final. No caso do labirinto, realmente não consegui concluir, então comecei a martelar muito, comecei a ficar um pouco estressado, um pouco com dor. Para aliviar, pulei para as outras categorias para ver como elas eram e brincar um pouco, me motivar um pouco mais a concluir tudo. Todas as categorias eu utilizei a mesma estratégia de segregar a fase em etapas, e em alguns detalhes são as do filme, que eu não gostei muito, fiz só 2 etapas e pulei para a próxima. A de música foi a minha preferida, principalmente concluir as 10 fases e explorar a galeria de música recriada pela comunidade, principalmente ver Megalovania lá, que é de Undertale, um jogo que eu gosto bastante. A de Tutor da Lagoa, gostei muito da adição de ter uma documentação, porque no Blockly eu estava evitando pesquisar externamente, justamente para me desafiar e desafiar meus conhecimentos e meu raciocínio. Então, com a adição da documentação e também da programação em linha, eu li a documentação e resolvi a fase. Na maioria dessas fases, fui entre a fase 7 e fase 8, tirando as da música que concluí, as de filme que eu pulei, e a da Lagoa, que depois do tutor da Lagoa, que eu cheguei a entrar só pra ver, vi que era um tutor da Lagoa para resolver de uma forma mais livre e um pouco mais difícil, e acabei deixando pra fazer depois, porque eu já estava bem esgotado naquela hora. Sobre o Brain Code, gostei muito como ele faz pensar fora da caixa e como ele mostra que tem toda uma resposta fora do código, né? Além do código. Então, por ele ser tão fora da caixa, eu me permiti pesquisar externamente, tanto usando o sistema de dicas do jogo, quanto pesquisando no Google e pedindo ajuda às pessoas aqui de casa. Cheguei até a fase 42. A maioria das fases passei de primeira ou em pouco tempo, em algumas poucas utilizei o sistema de dicas e pesquisei, e em uma específico meu pai me ajudou. Sobre minha casa e meu trabalho. Atualmente na minha casa moram eu, minha mãe e meu pai. Minha mãe é funcionária pública na área da saúde. Meu pai é autônomo, como instrutor de defesa pessoal e outras artes marciais. E atualmente eu não trabalho, mas já tive experiência na área de TI, só que era voltado mais para suporte. No futuro, eu me vejo trabalhando formado no Profissão, eu me vejo trabalhando em empresas de grandes nomes internacionais, em bancos, e alcançando grandes cargos nessa área de programação, como um desenvolvedor, como um engenheiro de software. Sobre escola e estudos, assim que eu saí da escola, eu já fazia alguns cursos online e depois de sair, fiz mais sobre cursos voltados para essa área de programação. Fiz alguns de Python, de Java, um pouco de banco de dados e um pouco de cloud. Iniciei nesse mês minha faculdade em tecnólogo de ADS, né, na área de desenvolvimento de sistemas. Então estou no primeiro período pela Impacta e no formato EAD. Então tenho total disponibilidade para conciliar as duas coisas e ter foco total para as duas. E pretendo fazer um bacharelado em engenharia de software assim que estiver formado na Profissão e no tecnólogo. Sobre o Proa, eu conheci ele na minha época de aprendizagem, que era no Senac Lapatito, o meu curso. Então eu encontrei um amigo meu da época do Fundamental que estava com aquele manto do Proa, azul, todo bonitão, e perguntei pra ele sobre. E ele me explicou com muito orgulho sobre. E esse é o motivo que eu quero fazer o Proa, é o porquê. Porque esse meu amigo me explicou com tanto orgulho e tão animado que aquilo transpareceu pra mim e eu absorvi aquilo. E tive outros amigos que também fizeram, tem um inclusive que está na turma atual, que sempre me fala muito bem. E o Proa representa para mim o primeiro passo que eu preciso nessa grande jornada no mercado de tecnologia e para trazer qualidade de vida para as pessoas que são próximas a mim, que eu amo. Então é isso, obrigado por tudo, quero muito entrar.